Já estamos de volta com o programa TV Câmara Recebe. Hoje, como eu disse na abertura do programa, um tema muito atual, importante para quem está nos assistindo aí. Estamos falando sobre os efeitos emocionais que a pandemia tem provocado no ser humano, na sociedade, com todas as mudanças que, infelizmente, essa doença, o coronavírus, provocou em nossas vidas. Doutora, a senhora encerrou o primeiro bloco falando da questão do tempo, né? Que a senhora falou assim, espero que passe logo, né? A motivação assim da ansiedade, da angústia, pode ser decorrente das pessoas terem criado uma expectativa de tipo, mês que vem acho que volta ao normal, ou daqui tal, fazer uma previsão como era no início, né? Assim, todo mundo achava que havia uma divergência em relação a pico da doença no Brasil, né? A gente vê essas trocas aí de ministros da saúde, essas divergências e divergência entre o governo federal e os estados e meio que a população, as pessoas criaram expectativas, né? Assim, tipo, lá a gente em julho já vai estar normal, a gente vai retomar as aulas e tal. Isso ajuda a provocar ansiedade, assim, ou também traz o efeito da frustração, porque, por exemplo, chegamos em julho e não tem retorno das aulas. Sim, é interessante que o brasileiro, de modo geral, ele é muito otimista. Né? Eu não sei bem se ele é otimista ou se ele é irresponsável, mas vamos acreditar que o brasileiro seja otimista. Então, num primeiro momento, a ideia era, gente, olha, 2, 3 meses aí, daqui a pouquinho tudo volta ao normal. E nós ainda estamos com essa ideia de que, olha, não voltou em 2, 3 meses, mas olha, mais uns 3 meses nós vamos voltar ao normal. Não sabemos. Né? A verdade é que entre otimismo e realidade, eu opto pela realidade. E claro, se você é otimista demais e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente agora já está falando da possibilidade, talvez, quem sabe, com adulto ou com adolescentes mais velhos, voltar à aula em setembro, talvez, né? As pessoas acabam, então, caindo um pouco mais na realidade e sentindo que, e se? E se o pico continuar? E se as questões não puderem voltar à normalidade? Então, dá lugar um pouco mais ao contexto de realidade, e a realidade ela é sempre mais frustrante do que a fantasia, do que o sonho, do que o otimismo exagerado. Então, sim, o aumento da ansiedade ela pode ser gerada também por questões de realidade. Nós temos uma tendência natural a fugirmos de contextos de realidade, de sempre vivermos através de fantasias, sonhos, expectativas, e às vezes a realidade se interpõe e a frustração aparece. A frustração é uma mola propulsora para aparecimentos de sentimentos que muitas vezes a gente não entra em contato. Quando a gente se frustra, a gente sente muita raiva. A gente sente algo como impotência. A impotência nos assusta. E essa sensação de impotência pode nos levar aos sentimentos de angústia exagerada, ansiedade e até desenvolvimento de patologias que antes não existiam. Doutora, tem a diferença, assim, que a senhora falou da angústia para a depressão, ou são sintomas parecidos? A depressão, ela é uma síndrome, né? Ela traz vários sintomas envolvidos. Então, a pessoa que tem uma tendência, seja ela emocional, seja física, né? A desenvolver a depressão, ela fatalmente vai desenvolver no quadro depressivo algo de angústia e algo de ansiedade, mais ou menos, maior ou menor. Também pode vir pânico, também pode vir pensamentos obsessivos, pensamentos catastróficos e depende da pessoa, depende de como a pessoa está lidando com aquela situação. Então, se você me perguntar, Tiago, Aline, aumentou a procura? Para mim, aumentou.
eu já tinha aquela coisa da agenda um pouco apertadinha. E você percebeu esse aumento 2 meses depois, já no primeiro mês? Isso, muito boa pergunta. Num primeiro momento, o que aconteceu? Quando iniciou a pandemia, tanto eu quanto os pais de crianças pequenas, bem pequenas, até 12 anos, nós entramos num acordo. Olha, abaixo de 6 anos, nós vamos suspender até o final da pandemia. Nós vamos dando orientação aos pais, vamos conversando e tivemos que suspender. De 6 anos até 12 anos, eu atendi online e atendo online. 12 anos para lá, eu já fiquei mais segura de continuar porque nós tivemos essa possibilidade. Nós entramos como clínica médica. Mas houve assim bom, eu não tive muito essa situação, mas alguns colegas me relatam assim, que houve uma debandada geral. Todo mundo parou, todo mundo se assustou com a questão econômica, financeira, com medo de contágio. Então, acabou, a agenda esvaziou. No meu caso, eu tive algumas baixas, né? E fiquei um pouco preocupada. Falei, meu Deus, mas agora, você me perguntou do tempo. Depois de 1 mês e meio, a procura dobrou. E hoje eu até brinco que eu estou assim, trabalhando na corda bamba. Eu tenho a agenda cheia e aí eu coloco uma situação extra, alguém que me desmarca com facilidade, eu encaixo e a gente vai tentando atender, eu encaminho muita gente também, né? Mas aí aumentou. Num primeiro momento, as pessoas se assustaram, olha, o financeiro, nós não vamos dar conta. Inclusive, eu trabalho em serviço público, também tivemos essa questão, né? Então, as pessoas não vinham, hoje já não dão conta mais do medo, da angústia, da insegurança, da incerteza, inclusive da questão financeira mesmo. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão sem trabalhar e não sabem se vão conseguir trabalhar novamente. Então, aumentou a angústia, aumentou a ansiedade e aumentou a procura. Doutora, a gente falou muito dos efeitos. Eu queria que a senhora passasse para quem está nos assistindo algumas dicas de como é possível a gente tentar manter o equilíbrio emocional numa situação adversa como essa que a gente vive. Olha, o que eu passar aqui não é, na verdade, uma receita de bolo, né? Também porque cada indivíduo é único, cada um vai ter o seu recurso interno para dar conta de conseguir fazer algo por si. Mas é um momento único para reflexão. É um momento único onde a pessoa pode entrar em contato consigo e falar, peraí, onde é que estão os meus pontos? E o que eu posso ajustar? E no que eu preciso melhorar? As pessoas têm muito medo da solidão. E quantas pessoas estão sozinhas dentro de casa? Pensa no vô. Pensa, eu no meu caso não tenho mais mãe, não tenho mais pai, mas eu fico imaginando se minha mãe ou meu pai ainda estivessem vivos, e eu não pudesse chegar até eles, e os netos não pudessem também. Então, a primeira dica que eu dou, tanta gente está trabalhando com solidariedade, com arrecadação de alimentos, que eu acho louvável, eu acho maravilhoso, né? Mas esquecem dos seus. Esquecem de, ô mamãe, como é que você está? Ô vovô, você está bem? Ou, ô tio, você está tendo o que comer? Você está conseguindo sobreviver? Quem está fazendo sua compra? Tio, tia, você quer que eu vou para você? Vizinho, você quer que eu vou para você? Você não pode, você mora sozinho. Será que a gente está lembrando do nosso quintal? Né? Será que a gente está aqui lembrando do nosso... Nós gostamos e precisamos mesmo fazer obras sociais para muita gente, mas a gente não pode esquecer do nosso quintal. Não pode esquecer do nosso biso, da nossa bisa, do nosso vovô, da nossa mamãe, dos nossos tios, né? E dos vizinhos que nós temos, os amigos que a gente às vezes esquece, né? Então, uma dica é, volte-se para si, até para poder contemplar o que tem de certo e de errado dentro de você. Mas também volte-se ao outro. Se tem uma coisa que essa doença trouxe, foi a empatia. E a empatia, ou pelo menos tentar o desenvolvimento da empatia, ou até eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que disse...
Nossa, eu descobri que eu não sou nada empático. Esqueci de lembrar de um monte de gente. Eu falei, bom, então é momento de você desenvolver a empatia. Porque nós precisamos ter a empatia para os cuidados não só conosco, mas para com o outro. Eu não posso grudar em você, eu não posso sair com você sem máscara, porque eu não estou cuidando só de mim, eu estou cuidando da sua saúde. Eu preciso cuidar da saúde mais frágil de uma pessoa mais velha. Eu, enquanto jovem, posso sair, posso fazer festa, posso fazer reuniões. Eu, enquanto família, posso colocar 50 pessoas da mesma família, mas eu esqueço que eu posso estar transmitindo para uma pessoa que não vai ter a resistência que eu tenho. Então, esta pandemia trouxe, sim, a questão de enxergar o outro, ou pelo menos a tentativa de ajudarmos as pessoas a enxergar o outro. E vamos lidar com a solidão e vamos lidar com o distanciamento e isolamento. Pesquisando, fazendo cursos pela internet. Nossa, eu já encontrei tantos cursos da minha área, tantas palestras, tantas lives que eu aproveito sem precisar pagar. Eu imagino as demais áreas, né? O quanto tem em todas as áreas essas disponibilidades. Cursos que você aprende, a ETEC mesmo. Aqui o Paula Souza, eu não sei se é de Tupã, mas eu vi vários cursos gratuitos de formação, o Senac, o Senai, tem muitos cursos gratuitos. Aproveite esse tempo que você está em casa para crescer, para aprender, para se profissionalizar. Aproveite para pesquisar, para ler, para fazer coisas que a vida inteira você disse assim, não tenho tempo, não tenho tempo. Aproveite, não fique ali só no Face, não tenho nada contra, mas não precisa ficar só no Face, só na mídia social. Aproveite o tempo para poder aprender algo, para se profissionalizar e crescer emocional e profissionalmente. A outra questão, eu acho que equilibrar entre os afazeres, quem está home office, né? Eu tenho muita gente que está home office, eu também tenho pessoas que estão hoje desempregadas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, aproveite entre o equilíbrio dos afazeres do trabalho, seja do lar ou da profissão, e atividades de lazer. As leituras mesmo, coisas... Gente, tem aplicativos que vocês entram em museu, em que vocês entram em lugares que a gente talvez não tivesse condições de ir pessoalmente, né? Esses dias eu visitei o Museu do Freud em Paris, se não me engano, em Paris, porque ele tem um museu na Áustria, em Viena, né? E aí eu não consegui o aplicativo, mas consegui, super interessante, conheci um lugar que eu não conheceria. Enfim, na área de cada um tem ali as suas coisas, então procure isso. Eu acho que uma dica muito importante é as pessoas ainda estão muito obcecadas pelo assunto e ficam procurando sites de todas as formas, assim, muitas vezes não são sites confiáveis, então evitar um pouco o excesso de informação, mas também ter a informação. Eu acho que tudo que se refere ao Ministério da Saúde, OMS, a gente tem um pouco mais de segurança. Então, poder também procurar sites confiáveis para esse tipo de coisa. Acho que descobrir hobbies, lidar com o isolamento... Eu posso te dizer uma coisa, a gente está muito assustado com o isolamento, mas nós já éramos. Nós já éramos um pouco isolados, né? Todo mundo vai para o trabalho, vem para casa, cuida do filho, vai ali no mercado, volta, é que agora isso pegou muito, né? Enfim, eu acho que também uma rotina de trabalho, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando no home office, se arrume. Coloque uma roupa bonitinha, vai fazer o seu home office, né? Trabalhe certinho, não exagere, não passe da sua rotina de horário, que eu acho muito importante, né? Tem gente que está exagerando até. Eu estou em casa mesmo, eu já vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Não, trabalhe naquele número de horas que você está acostumado. Respeitar o horário de sono e qualidade de sono. Uma das coisas que tem acontecido muito é a questão da insônia, né? As pessoas têm procurado por insônia, até por conta do medo, da ansiedade, mas também porque mudou muito a rotina diária. E eu acho que a dica principal é você manter a rotina, o horário de trabalho, equilibrando com um pouco de lazer e descanso, e também evitar um pouco celular, computador, pelo menos
1 hora antes de dormir. Ou vamos lá, que eu sei que é difícil, pelo menos hora, 40 minutos, meia hora. Você já quer meia hora, né? Antes de dormir. Porque ele realmente tem uma luz que, acho que é a luz azul, né? Que afeta muito a questão da melatonina e isso pode trazer consequências para o seu sono, não conseguir relaxar, ficar muito angustiado até com as notícias que está vendo. Então a ideia é, pega aquele nosso velho livro e vá ler na hora de dormir, que é muito mais adequado, melhora muito a questão da insônia. Eu acho que é isso, reconectar-se com as pessoas, com os amigos. Eu penso que lembrar, isso é uma coisa que eu até fiz uma colinha interessante, que eu não queria esquecer, de trabalhar um pouco com a memória, né? Pegar as fotos antigas, lembrar, olha, deixa eu falar com essa pessoa, faz tanto tempo que eu não falo. Eu acho que isso é que vai ajudar bastante. E aí você acredita, doutora, que o mundo pós-Covid terá mais empatia? Eu gostaria muito de acreditar nisso, né? Eu tenho um pouco de medo das pessoas terem a memória curta, né? Hoje, quando vejo algumas discussões políticas ou algumas discussões entre família, algumas discussões entre filhos, entre amigos, eu sempre penso assim, poxa vida, né? As pessoas estão morrendo desesperadamente lutando contra as doenças já existentes e mais esta, né? Querendo viver com problemas tão graves e as pessoas se apegando a coisas tão fúteis, tão superficiais. Então, às vezes, a gente desanima, a gente fala, será que não vão aprender nunca, né? Mas eu acredito que o ser humano vai passar por uma evolução, pelo menos uma grande parte da população vai passar por uma evolução de entendimento do que é mais importante na vida, que é o seu conhecimento, a sua estrutura psíquica, o seu cuidado com a saúde e o cuidado com o outro. Eu acredito que isso possa ocorrer, um amor maior, né? Acredito. Às vezes eu estou uma desanimadinha, mas eu ainda quero acreditar. Puxa, muito obrigado pela visita aqui, doutora. Eu acho que foi importante a gente pontuar esse assunto, um assunto do momento. A senhora trouxe alguns esclarecimentos em relação a mudanças de hábito dentro de casa, né, para fazer bem a nossa saúde, ao equilíbrio emocional, né, o emocional. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, finalizando esse programa. Sim, eu até marquei aqui uma coisa bacana que eu achei, sabe? Então, não repare que eu às vezes vou até lendo, sem problema. Coisa, mas eu acho que aí eu vou poder passar com mais segurança, olha aqui, né? Ó, essa câmera aqui. Eu encontrei uma coisa bacana de um psicólogo que se chama Bernard Ranger, né? Ele escreveu uma frase, chama-se acalme-se. E cada letra tem ali seu significado. Então, o que ele pede? Na verdade, que em primeiro lugar, o A do acalme-se é aceite. Muitas vezes você vai ter uma crise de ansiedade. Muitas vezes você vai ter uma angústia maior. Aceite, são sensações, são sentimentos e emoções que fazem parte da nossa natureza. Quanto mais você corre com medo desses sentimentos, mais ela aumenta. Então, aceite as suas ansiedades, contemple o que é que está por trás dessa ansiedade, haja, continue as suas atividades mesmo com ansiedade, não pare as suas atividades, libere o ar dos pulmões. Eu tenho até uma coisinha que eu passo para os meus pacientes, que é um peixinho que respira. Aumente, quando você está com muita ansiedade, respire, contando até 4, segure 2 segundos e libere contando até 4. Então, 6 segundos. Faça isso de 5 a 10 vezes que sua ansiedade também vai começar a melhorar. Mantenha toda essa rotina, examine seus pensamentos, sorria porque você conseguiu vencer a crise e espere o futuro com aceitação.
tenha aceitação, vamos aguardar, vamos esperar o tempo necessário para podermos viajar, sair, contemplar a natureza. Ai, que saudade! Eu tenho minha filha que mora no Rio de Janeiro. Eu estou desde janeiro, eu ia a cada 3 meses para lá. E eu estou morrendo de saudade. Mas eu tenho que matar minha saudade pelo celular. O que é que eu vou fazer? Calma, segura. E outra, mais um reforcinho. Não esqueça dos idosos e das crianças. Cuidado com as crianças quando for falar sobre isso, porque você precisa conscientizá-las, porém você não pode assustá-la. Então, agora, se em qualquer momento da sua vida, a ansiedade, a angústia, os pensamentos persecutórios, o medo exacerbar, procure ajuda. Vá atrás de um bom profissional que ele pode te ajudar. Tá? E vamos com fé e com confiança que logo, logo a gente passa por isso. Logo, logo, não tão logo. Vamos lidar com a realidade. Tá certo. Eu acho que só a vacina vai trazer uma certa normalidade aí, né? Muito boa lembrança. A gente está com muita esperança com a vacina, né? Doutora, muito obrigado pela entrevista esclarecedora aí sobre esse assunto, como eu disse, necessário, atual, e a gente espera que quem está nos assistindo aí, que aproveite essas dicas, cuide aí da saúde emocional, também se preocupe com o próximo dentro do quintal, né? Gostei muito dessa sua analogia. E mais uma vez, muito obrigado, tá? E vamos aí torcer para que isso passe logo sem entrar em ansiedade, mas com um certo realismo, como a senhora falou, né? Sim. Sem também ser um otimista distante da realidade, né? Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz de vir aqui falar sobre esse assunto. Tá certo, doutora. A gente também agradece aí você de casa que sempre acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população. Até um próximo programa.